Fala galera, beleza? Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui para a Rede Júris em mais uma aula de Geografia de Goiás, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Lobão, professor de Geografia e Atualidades e vou trabalhar com vocês hoje o conteúdo de Geografia de Goiás. Em outras participações vamos trabalhar também a História de Goiás, tá? Esse material aí depois vai ser disponibilizado para vocês. Vocês não precisam ficar tirando foto, ou printando, né, a tela para poder acompanhar o conteúdo não, tá? Todo o material meu ele é socializado para todo mundo para poder pegar e fazer suas ponderações, suas anotações. Então, se você não recebeu ainda, vai receber, tá? Eu sou professor de Geografia há 25 anos em Goiânia, Goiás, né, em Brasília também. Trabalho com concurso público nesse mesmo momento, né? E sou dono do canal Mais Geo do YouTube, juntamente com o professor Rocha, tá? Meu colega aí, ó. Esse logotipo que você está vendo nos slides, tá? Depois, se você quiser acompanhar o conteúdo, rever, né, acompanhar alguma live, algum vídeo, tem esse conteúdo de Geo e História de Goiás completo lá, para que vocês possam estar revisando e podendo estudar um pouco mais, né? Aí se inscreva no meu canal, deixe seu like, né? Ative as notificações, vamos ajudar aí a democratizar o conhecimento, tá? E hoje vamos começar então com Geografia de Goiás. Primeiro momento eu vou falar de Geografia Humana, vou falar de população, economia, sociedade, e depois eu vou falar também de Geografia Física, né? Falar sobre relevo, clima, vegetação e hidrografia, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Geografia de Goiás. A primeira coisa que eu vou trabalhar com vocês, né, é o brasão e a bandeira de Goiás. Né, algumas provas de concursos, né, alguns certames aí, eles abordam sobre esses símbolos, esses elementos aí do nosso estado, tá? Então vamos começar aqui, ó, vamos falar do brasão e vamos falar da bandeira de Goiás. Então beleza, pessoal, vamos começar aqui pelo símbolo, o chamado brasão, o chamado escudo. Observe aí que ele tem muita coisa ligada a atividades econômicas primárias, tá? A economia se divide em setores primário, secundário, terciário e quaternário. No caso aqui, atividades primárias. Atividades primárias são aquelas ligadas à extração de recursos naturais, seja de forma natural, através do extrativismo, seja na forma também produzida pelo homem, como a agropecuária. Então você vai observar aí que você tem elementos, né? Você tem lá o boi, você tem lá o símbolo que vai representar, vou mostrar aqui para vocês, olha só. Deixa eu pegar aqui a setinha. Ó. Isso aqui, eu sou meio da cidade, mas eu acho que é um negócio de cana, né, pessoal? Isso aqui eu acho que é fumo, ó. Isso aqui é café, né? Isso aqui é arroz, ó. Aí você tem um rebanho bovino, tá? Você tem isso aqui, ó, que simboliza a extração mineral. Aqui que simboliza a hidrografia, a alusão histórica. Você vai ter as labaredas lá, né? Aquela história do Anhanguera que colocou fogo, né, no aguardente para assustar os indígenas, né? E o formato, vamos pegar aqui vermelho, para ficar mais bonitinho. E o formato... Ih, já fiz coisa errada. É aqui, ó. Espera aí, agora sim. E o formato de coração, ó. Né? Mostrando que Goiás está no coração do Brasil, no Brasil Central, tá? Então vamos lá, olha só. Ponderações. O escudo tem um formato de coração. O escudo tem um formato de coração. Aí, ó. Que simboliza o estado considerado o coração do Brasil. A paisagem superior do escudo representa um território demarcado para a futura capital federal. Então, pessoal, Goiás, né, desde a época do Brasil Império, já tinha aquela ideia de que a capital federal iria sair do litoral qualquer dia, iria para o
interior, tá? Mas vamos falar um pouco mais, vamos aprofundar aqui, ó. Show. O espécime bovino que se vê na dita paisagem exemplifica a nossa principal produção, a produção da pecuária. A pecuária, que é uma atividade econômica muito forte, né, nos dias de hoje, na contemporaneidade. Ih, falei errado, né? É isso aí, contemporaneidade, né? Aí você fala rápido, você disfarça, né? Né? Nos dias de hoje, mas também foi muito importante no século XIX. Século XIX, para quem não ligou o nome da pessoa, é de 1801 até 1900. Esse período é o período importante da pecuária, né, que veio após o esgotamento do ouro. Então, é uma atividade econômica muito importante, né, que está aí no brasão, no escudo de Goiás, tá? O molho de arroz, o ramo de café, as vergonhas de fumo e as hastes de cana que em cima circundam o coração do escudo atestam também outras importantes produções do Estado. Eu acho que esse escudo aqui é mais antigo, né, pessoal? Não é na época do trigo, né? Porque o trigo não, desculpa, da soja, né? Que hoje é uma importante cultura. Pode falar, meu anjo. Professor, hoje a pecuária ainda é a maior atividade do Estado, sim, econômica? Ela vai alternar com a soja, né? Mas o agro... Várias questões dizendo que é o setor de serviços que hoje é a maior atividade econômica. Eu vou chegar nessa parte da economia e você vai ver que 60% da economia é serviço, porque nós somos um estado muito urbano. Só que esse setor de serviços ligado à cidade, ele vai estar relacionado muito com a produção do campo. O agro, né, gera mais empregos hoje em dia na cidade do que no campo, porque ele é muito mecanizado, muito automatizado, né? Então, se você for ver professores de economia, primeiro você vai ter como mais forte o setor de serviços, porém, sempre ligado à produção agrícola, né? Mas a gente vai chegar lá, quando a gente falar de economia, aí vai ter gráficos, vai ter questionamentos para a gente poder estar abordando isso aí. Vamos pegar aqui. O campo amarelo com o losango vermelho dá a ideia da riqueza mineral de Goiás. Pessoal, Goiás é um estado, ó, vou trollar a pessoa da câmera, ó. Vamos ver? Ah, tá esperta, né? Pessoal, Goiás é um estado que tem grandes riquezas minerais. Os minérios são rochas que têm uma concentração especial de um tipo de mineral. Falei, não entendeu nada, né, pessoal? Vou explicar para vocês. Mineral, ferro, mineral, cobre, mineral, níquel, mineral, ouro, mineral, nióbio, esses são os minerais. Quando você pega uma pedra, né, que na geografia a gente chama de rocha, essa rocha vai ter vários minerais, tá? Se você for observar, por exemplo, o piso da sala, você vai ver que tem uma rocha, uma pedra, que tem várias cores e tudo, cada cor é um mineral diferente. Vamos pensar que essa pedra fosse uma bacia cheia de M&M, aqueles negocinhos, né, a capa de doce e chocolate por dentro. E tem 20 cores diferentes, tudo misturado. Aí o Lobão fala assim, pega o verde. Você fala, vai dar maior trabalho, mas eu vou catar. Não compensa, não vale a pena. Agora, se na bacia tivesse 60% de verde e 40% de outros, pega o verde, fica mais fácil, né, pessoal? Então, o que é um minério? O minério é uma rocha que tem muito de um mineral. O minério de ferro tem muito ferro na sua composição. O minério de níquel tem muito níquel. O minério de ouro tem muito ouro. E Goiás é um estado que possui muitos minérios. Você tem as terras raras em Catalão, você tem o níquel, você tem o amianto crisotilo no norte, tá? E essa riqueza mineral é muito importante. Inclusive, até o ouro foi o que iniciou o nosso processo de colonização, né? Foi através da descoberta do ouro que começou a colonização de Goiás. Então, Goiás tem muitas riquezas minerais, tá? E isso deve-se à sua formação geológica muito antiga, né? Uma região de escudo cristalino. Escudos cristalinos encontram-se minérios, que nem lá em Minas Gerais, quadrilátero ferrífero, que nem lá no Pará, em Carajás,
que nem lá no Amapá, na Serra do Navio, Goiás também é um estado que tem muitos minérios, tá? E uma grande riqueza desses minérios. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui para o slide, ó. O Lobão está andando. No campo azul do escudo, vê-se o cometa de Biera representando o Formoso Araguaia, no ponto de seu curso, em que, abrindo-se em dois, forma a ilha do Bananal. Já ouviram falar da ilha do Bananal? Sabe onde fica ela, pessoal? Hoje em dia não é mais em Goiás. Era um Tocantins, não é? Ó, vou fazer aqui um esquema para vocês. Vamos pegar aqui. Deixa eu limpar a tela aqui. Agora vamos lá. Você tem aqui o estado de Goiás. Pessoal, licença poética, tá? É mais ou menos assim. Aqui você tem o estado do Tocantins. Aqui, a Bahia. Aqui, Piauí, Maranhão. Vamos pegar Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Distrito Federal, que tem gente que acha que está totalmente em Goiás, mas ele tem um beicinho de PUC que ele encosta em Minas Gerais, tá? Goiás aqui, ó. Tá, então vamos lá. Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Mato Grosso. No município de Mineiros, nasce um rio muito importante chamado Araguaia, que vai de sul a norte, entre Goiás e Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso, Pará e Mato Grosso, ele vai até o Bico Papagaio. Tem um outro rio aqui, ó, Paranã, que junta com o outro, vai virar Rio Tocantins. E vai para lá. Acontece que quando termina Goiás, o rio Araguaia, ele se parte em dois. E depois volta de novo quando começa a parar, ó. É esse símbolo aqui. E o que nós temos no meio? Uma porção de terra cercada de água por todos os lados. É uma ilha, ó. A ilha do Bananal, tá? Esse bracinho que vai separar de Goiás, do rio Araguaia, chama-se Javaés. Ó, Javaés. Aqui, Araguaia. Ó. Então aí fica a ilha do Bananal. É que nem a Paraíba e Anhanguera. Paraíba, Saranguera, depois volta, né? Então forma-se uma ilha, a ilha do Bananal. Que infelizmente nos últimos 6 a 8 anos, o rio Javaés tem ficado seco por completo nessa época do ano, a época da seca. E aí a ilha do Bananal deixa de ser uma ilha para ser um morro. Um grande morro, porque você consegue andar, chegar nela sem ter que passar por água. Mas agora vai voltar a chuva, né? Lá para setembro, outubro, aí o Javaés volta a correr, né? Então, é a ilha do Bananal. Vamos lá? Os anéis de cor amarela que cingem o coração em sentido vertical e os dois outros da mesma cor e um intermediário escuro em sentido horizontal representam esses as 3 principais bacias do estado. Bacia amazônica, platina e franciscana. Há controvérsias porque tem gente que fala que o rio Tocantins não faz parte da bacia amazônica, ele é uma bacia à parte, né? Mas a foz do Tocantins é junto com a foz do rio Amazonas, tá? Então você pode substituir aí a palavra amazônica por bacia do Tocantins, tá? Tem livros que falam que Tocantins faz parte da bacia amazônica, tem livros que falam que o Tocantins é uma bacia separada. Nós temos essa bacia, que pega lá a porção norte de Goiás. Nós temos a bacia Platina, que pega a porção sul de Goiás. E um pouquinho, um pedacinho ali a leste do DF, que é a bacia do São Francisco, né? Bacia do São Francisco. Esses anéis estão aqui, ó, entre
o boi, né, e os símbolos abaixo, tá? É. Vou fazer aqui para vocês, espera aí. Vamos pegar aqui que... Ó. Não quero você. Aqui. Vamos lá. Aqui. Ó, presta atenção. Nós temos aqui a bacia amazônica. Nós temos aqui a bacia do Tocantins-Araguaia. Nós temos aqui a bacia do São Francisco e aqui a bacia Platina. Vamos pegar então, ó, Goiás. Goiás está aqui, ó. Aqui assim mais ou menos. Tá? Deixa eu apagar aqui. Ficou meio esquisito isso aqui. Pera aí. Vamos lá. Aqui, ó. Então, Goiás possui essa parte aqui na bacia do Tocantins-Araguaia. Possui essa parte aqui na bacia Platina. E uma pequena parte aqui na bacia do São Francisco. Essas são as 3 bacias goianas. Tem livro de geografia que classifica a bacia do Tocantins junto com a Amazônica, como se fosse uma só. E tem livro que vai separar, Tocantins é uma, Amazônica é outra, entendeu? Então, no texto aqui, ó, ele fala bacia amazônica, mas aí você ignora o termo amazônica e coloca Tocantins, entendeu? Né? Mesma coisa também a bacia Platina. A bacia Platina, ela pega a bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai. Em Goiás é Paraná, mas faz parte da grande bacia Platina. Então, às vezes, vai ter questão que vai falar bacia do Paraná. Outras bacia Platina, é a mesma coisa. Tá? É como se a do Paraná é uma pequena parte da grande bacia Platina. E tem até livro que fala bacia do Paranaíba, mais específico ainda. Tá? Mais detalhado ainda. Aqueles 12 principais rios do estado que correm para o sul, isso aqui você não precisa decorar não, só para você saber, pessoal, com os elementos, porque eu detalhei demais da conta, você fica, nossa, eu tenho que saber disso tudo, não, só para você entender que mostra as riquezas naturais, mostra os rios, mostra a parte mineral, mostra do Bananal, só para você ter uma noção, não precisa decorar esse tanto de rio aqui não, tá? Uma coisa importante, o prato onde partem as labaredas, na parte inferior, mostra aquela história, né, do Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva, que em 1682 assustou os índios Goiá, falando que se ele não mostrasse onde estava o ouro, ele ia colocar fogo nos rios. Só que não foi esse cara que colocou fogo no rio que achou o ouro. O ouro não foi achado em 1682, ele foi achado 40 anos depois. Em 1722 a 25, pelo Anhanguera Filho, o filho dele, que naquela época da labareda tinha 12 anos, mas quando ele descobriu tinha 52, 40 anos depois. Tá? Mas essa história que é muito famosa. Gentil é o índio, Goiá é o nome da tribo. Tá? O nome da tribo Goiá foi a que deu o nome para o estado. Goiá quer dizer, Goiáses quer dizer pessoas amigas, irmãs. Tá? Outra coisa aqui, pessoal, a bandeira de Goiás, tá? A bandeira do Brasil nessa época era muito parecida com essa, quando o Brasil chamava-se Estados Unidos do Brasil, hoje é República Federativa do Brasil. Então você vai ter essas listras, né? São 8 listras, alternando verde e amarelo, e você vai ter o Cruzeiro do Sul,
que é a constelação que aponta para o sul, que foi importante para a localização, né, das caravelas até chegar nessa região, tá? Então, Cruzeiro do Sul. E aí, uma curiosidade, então, sobre esse brasão e sobre a bandeira de Goiás. E agora vamos falar sobre as subdivisões do estado de Goiás. Quando você vai estudar uma região, quando você vai estudar um país, um estado, uma localidade, é necessário que, para que esse estudo seja mais detalhado, mais organizado, que você faça uma regionalização, uma subdivisão. Um dos conceitos principais da geografia chama-se região. Região é uma parte de um todo que foi delimitada através de algum critério. Por exemplo, quando eu desenhei, né, o Brasil com as bacias hidrográficas, eu regionalizei o Brasil de acordo com os rios. Eu posso dividir o Brasil de acordo com os estados da federação, de acordo com as regiões do IBGE, de acordo com as regiões geoeconômicas. Eu posso classificar de várias formas diferentes. É só utilizar critérios diferentes. Eu posso dividir essa sala de aula linda em meninos e meninas, em pessoas de cabelo preto, cabelo colorido, cabelo claro, em pessoas de barba sem barba. Já brincar de cara a cara, né, pessoal? Você pode fazer de várias formas possíveis. No caso, então, regionalizar seria isso, seria você dividir de acordo com alguns aspectos, tá? E é isso, Goiás tem uma forma de regionalização que são as regiões imediatas e as regiões intermediárias. Ó, era para ser eu isso aqui, tá, pessoal? Imediatas e intermediárias. As imediatas são regiões, são mais subdivididas, as intermediárias são as regiões maiores. Eu vou chegar lá. Você vai perceber isso aí. Só que antes de eu falar disso, eu tenho que voltar para a quinta série. Eu tenho que ver alguns conceitos básicos da geografia, né? E um conceito básico é município. Vocês sabem o que é município? Município, pessoal, juridicamente falando, é a menor unidade administrativa do Brasil, não é? Mas muita gente confunde município com cidade, achando que é a mesma coisa. Olha só. Menor unidade, ou seja, uma unidade que vai ter um governo próprio e que pode ser dividida em espaço urbano e espaço rural. O espaço urbano é a cidade. O espaço rural são sítios, chácaras, fazendas. Os sítios, chácaras, fazendas não são cidade, mas fazem parte do município. Então as pessoas têm que ter uma noção sobre isso, porque quando a gente for falar de subdivisão de Goiás, tem que entender o que são esses municípios, tá? Inclusive até vocês vão se chocar quando eu falar que o município de Bela Vista é maior que o município de Goiânia. O município, não a cidade. Não a mancha urbana, mas a área territorial, na qual a prefeita de Bela Vista, não é a prefeita, né? Ela administra uma área maior do que o prefeito de Goiânia. Só que uma cidade menor e com muitas propriedades rurais. Então, vocês têm noção de que o Brasil é um todo, é uma unidade administrativa, tem seu chefe, presidente, tem os deputados e senadores, e que você pode dividir o Brasil em estados e o Distrito Federal. São 26 estados e um DF. E que cada unidade dessa vai ter o quê? A sua administração, vai ter o governador, os deputados estaduais. Beleza aqui? Olha só. E se eu for pegar o estado de Goiás, eu posso subdividir ele que nem o Brasil é dividido. Só que o Brasil, eu falei, tem 26 estados e um DF, não é? E Goiás? 246 municípios.
Não existe nenhum terreno goiano que não faça parte de um município. Ou você está em um, ou você está em outro. Tá? Então, esse é o verdadeiro mapa de Goiás. O mapa dos municípios. Olha o município, esse município do norte, pessoal, ó. Olha o tamanho dele. Ixi, fechei o negócio. Pronto. Ó. Olha só o tamanho desse município. Goiânia, se não me engano, é esse aqui, ó, não tenho certeza. É um desse aqui pequenininho, ó. Aqui Goiânia. E aqui esse outro, ó. Olha a diferença de tamanho. Tá vendo? Olha no sudoeste goiano. Os municípios grandes, Rio Verde, Jataí. Então, o município é composto por zona urbana e zona rural. Alguns municípios, como Goiânia, a zona urbana pega quase todo ele. Você tem lá indo para o campus, você tem lá perto do Parque Ateneu, você tem nas beirinhas, assim, alguns sítios e chácaras. Mas a grande maioria é mancha urbana. Inclusive, essa mancha urbana é tão grande que ela ultrapassou o limite de outro município, fazendo a chamada conurbação. Ah, lembrando, entre um país e outro eu tenho a fronteira, entre um estado e outro eu tenho uma divisa, e entre um município e outro eu tenho o limite de municípios. Entre Goiânia e Aparecida você tem a Rio Verde, por exemplo. É ou não é? Atravessou a avenida, você mudou de cidade, mudou de município. É ou não é? Aquela parte que surgiu porque Goiânia avançou para lá, não é de Goiânia. Era parte da Vila Brasília. E os impostos são pagos para a Prefeitura de Aparecida, que está bem distante, inclusive. Né? Aliás, tem municípios que têm várias manchas urbanas. Algumas manchas urbanas são chamadas de distritos. Tem até um colégio municipal, um posto de saúde, né? E nem estão conectadas à cidade principal. A cidade principal é a sede do município, mas pode ter outras manchas urbanas. Tá? Então aqui, ó, o Brasil tem 27 unidades, o Brasil tem 5.570 municípios. Goiás possui 246. Aí aqui o município que tem área urbana e área rural, outro município que tem mais área urbana do que área rural. Beleza? E aí, pessoal, cada município desse vai ter as suas características, tanto naturais quanto características urbanas, econômicas, e na hora de você classificar, regionalizar, você vai observar esses fatores. Uma forma fácil de regionalizar é quando você classifica pela localização geográfica. A porção norte de Goiás, a porção leste, a porção noroeste, a porção centro, a porção sul de Goiás. Essa classificação em 5 divisões são as chamadas mesorregiões, tá? Quais são? Norte, leste, noroeste, centro e sul. São 5 subdivisões. E nós temos uma forma mais detalhada que vai dividir em microrregiões. São 18 microrregiões.
Lembrando que não existe nenhuma microrregião que esteja em duas mesorregiões, tá? Então, por exemplo, na região norte de Goiás, você vai ter as microrregiões 4, Porangatu, e 5, Chapada dos Veadeiros. Alguém me chamou? São 5 mesorregiões e são 18 microrregiões. Então, na região norte eu tenho 2. Na região noroeste eu tenho 3, que é São Miguel, Rio Vermelho e Aragarças. Na região sul eu tenho uma pancada, é o 13, o 14, o 15, o 16, 17 e 18. Só que essa classificação, pessoal, eu coloco para vocês, mas eu nem detalho, sabe por quê? Porque ela foi substituída em 2017, também conhecido como há 5 anos. Tá? Então, hoje a gente trabalha com imediato e intermediário. Mas tem gente que pega a apostila do concurso e tá só essa classificação e acha que só essa que vale, né? Então, são 5 mesorregiões e 18 micro-regiões. Aí está aqui, ó, as mesorregiões, noroeste, norte, centro, leste e sul, e as micro-regiões. Na noroeste eu tenho 3, na norte eu tenho 2, no centro eu tenho 5, no sul eu tenho 6 e no leste eu tenho 2. Mas, de novo, essa divisão ela foi até 2017. Qual que vale agora? É essa aqui, ó. Então, é essa que é importante. Pode falar. No jornal, de vez em quando no jornal eles falam, Vale do São Patrício. É outra forma de regionalizar. Então, dependendo do... E, por exemplo, até hoje o pessoal fala Avenida Z e Esmeralda de Carvalho, né? Então, as pessoas... são outras formas de regionalizar. A região do Rio Araguaia. Quando eu não estou observando aspectos oficiais, né? Eu estou falando sobre o São Patrício, sobre a região do São Patrício, eu cito, porque já é uma coisa conhecida, né? Por isso que gerou aquela polêmica, se devia não mudar o nome da Avenida Castelo Branco para Iris Rezende. O povo ia continuar chamando de Castelo Branco. Então, tem 5 anos que você criou regiões intermediárias e imediatas. Tem gente que ainda vai falar Vale do São Patrício, região do Rio Araguaia, né? E vai usar outro critério. Mas, oficialmente, para estudos, para organização político-econômica, é essa divisão de imediata e intermediária que vale. Tá? Por exemplo, quando você vai dividir o Brasil, você fala região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Né? Milton Santos dividiu em 4 Brasis. Pedro Pincas Garza dividiu em 3. E alguns estudos usam essas classificações, mas a oficial é essa do IBGE. Né? E foi o IBGE que classificou, né, não só Goiás, como o Brasil nesse modelo, nesse formato, nessa categoria de regiões intermediárias e imediatas. Aí uma dica que eu dou para vocês, a palavra intermediária é grande, a região intermediária é a maior. A palavra imediata é pequena, as imediatas são menores. Então, você vai ter várias imediatas dentro de uma intermediária. Aí você não esquece, não é, pessoal? Então, as imediatas são as menores. É como se as imediatas fossem as micro-regiões e as intermediárias fossem as mesorregiões. Lembra que eu falei que tem 5 mesorregião e 18 micro? É ou não é, pessoal? Nós temos 6 regiões intermediárias e nós temos 22 regiões imediatas. Tá? Isso aqui, ó, em Goiás. Então, olha só. Tá aqui Goiás. É o todo. Aí você tem essa região, você tem essa região. Olha essa aqui que esquisita. Vai da Araguaia até o Paranaíba. Ó.
essa menorzinha, essa aqui, ó. São essas 6, tá? Vamos contar? 1, 2, olha essa aqui, 3, 4, 5, 6. Essas são as regiões intermediárias. E em cada região intermediária eu tenho várias imediatas. São 22 imediatas. A mais importante é essa 3 aqui, ó. Essa 3 aqui é a de Goiânia, que pega desde a região do Araguaia até a região do Paranaíba. Essa 3 aqui possui metade da população de Goiás, ó. Essa área aqui, ó. E outra que tem muita gente também, essa 2 aqui, ó. É a região do entorno de Brasília. Outra importante também é a 6, que é a região do agronegócio, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos ver com mais calma isso aqui para vocês. Olha só. Vai não. Ela não gostou de mim. Olha só. Região intermediária de Goiânia. Possui 80 municípios. Dos 246, 80 é 1/3, não é, pessoal? Eu sou de humanas, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? 3 vezes 8, 24. 1/3. E tem metade da população de Goiás. Essa região de Goiânia vai ser subdividida, essa região intermediária de Goiânia vai ser dividida em 6 regiões imediatas. Uma que também chama Goiânia, a de Anápolis, a de Inhumas, Itaberaí, Aricuns, a de Catalão, a de Goiás, Itapuranga e a de Pires do Rio. Aí cada uma com a sua quantidade de municípios existentes. Depois você vai ter a região intermediária de Itubiara, que pega Itubiara, Caldas Novas, Morrinhos e Pirancajuba. A de Rio Verde, a de São Luís de Montes Belos, Barra e Porá. A do norte, Porangatu, Uruaçu. E a do leste, do entorno de DF, que é de Lusiânia, Águas Lindas. Então vamos falar sobre a Goiânia primeiro. Olha só aí, ó. Está bem marcada a região, é ou não é? Vai de fora a fora. 80 cidades. A parte onde está Goiânia e seu entorno são 19. Anápolis, 18. Inhumas, Itaberaí, Aricuns, 13. Catalão, 10. Goiás, Itapuranga, 15. E Pires do Rio, 5. Característica. A região intermediária de Goiânia é uma das 6 regiões intermediárias de Goiás, classificadas em 2017. 80 municípios. População em 2018 de 3.642.000 habitantes, distribuídos numa área de 76.000 quilômetros quadrados. Pessoal, Goiás tem 340.000 quilômetros quadrados. 340, vamos arredondar? 350. 76, vamos arredondar? 70. Então é como se a área dessa região de Goiânia fosse 1/5 da área de Goiás. Em 1/5 da área de Goiás, eu tenho 1/3 dos municípios e eu tenho metade da população. Por quê? Porque os municípios dessa região são municípios menores em área, mas maiores em população em mancha urbana. Porque quase não tem o quê? Zonas rurais. É ou não é? A não ser que seja bem na pontinha lá do Paranaíba e na pontinha do Araguaia.
Então, é uma região mais densa, por isso que tem metade da população do estado. Tá? Goiânia é o município mais populoso, com 1,5 milhão de habitantes, dados de 2018. Olha aí a localização, a região de Itumbiara, no sudeste goiano. Quanto tempo, meu amor? 5 minutos. Itumbiara, no sudeste goiano, composto por 22 municípios só. Então, 4 vezes menos que a de Goiânia, né, pessoal? Tem uma população de 411 mil habitantes, bem menor, não é, pessoal? Em torno de 9 vezes menos que a de Goiânia. Itumbiara é o município mais populoso, com 103 mil habitantes, dados de 2018. Aí vem a região de Rio Verde, a região do agro, tá? 29 municípios só que uma área muito grande, tá, pessoal? Você vai ter Rio Verde, Jataí, Mineiros, Quirinópolis. Essa região, geologicamente, possui um solo escuro, de origem vulcânica, mais fértil. É onde o agro se desenvolve mais, tá? Então, população de 676 mil habitantes. Rio Verde é o município mais populoso. E olha para você ver, não tem emprego no campo. Não do volume de produção, mas a cidade cresceu com a economia, não é, pessoal? Mais desenvolvida. Aí depois nós temos a região de São Luís de Montes Belos, Barra-Iporá. Uma área muito menor, 35 municípios, 307 mil habitantes só. São Luís de Montes Belos é o município mais populoso dessa faixa. Já dei aula lá. É um município muito bacana. Gosto muito. No norte, nós temos a região de Porangatu, Uruaçu, região com 46 municípios, em uma área grande, quer dizer que são municípios muito grandes, né, pessoal? População de 520 mil habitantes. Goianésia é o município mais populoso. E, por fim, para encerrar esse primeiro bloco, nós temos o entorno do DF, a região leste, que pega também, né, a divisa com a Bahia, a região da Terra Ronca, que é Lusiânia, Águas Lindas de Goiás, com 34 municípios. E a população, pessoal, 1.363.000 habitantes. Águas Lindas, em torno de DF, é o município mais populoso. Então, essas são as regiões intermediárias de Goiás, beleza? No próximo bloco a gente continua. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.